Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, vamos aqui para as últimas notícias do Coringão, porque o clima lá tá quente, hein? Corinthians venceu, não se classificou e agora já estão falando em um novo técnico. Independente do resultado que aconteça no domingo no Paulistão, independente se o Corinthians vai ser campeão ou não, já se cogita no Renato Gaúcho, até mesmo na volta do Tite. Quero que você comente aí, ó, vai escolher entre o Renato Gaúcho, o Tite e o Sampaoli? Eu preferiria o Sampaoli. E você, comente aí, dá a sua opinião e representa com like aí. Eliminado da fase de grupos, fora da fase de grupos da Libertadores, vai para a Sul-Americana e tem uma decisão importantíssima de Campeonato Paulista contra o rival Palmeiras. Lili Nascimento. Lili Nascimento estava sumida. Mamãe Lili. Ela está de volta. Mamãe Lili voltou. E ela volta na boa, né? Quando a temperatura tá ali, o clima ameno. Ei, Lili. Não coloque rótulos, Lili. Ela voltou, só não está com o Homem-Aranha pulando atrás dela na porta do CT. Daqui a pouco aparece. A mensageira do caos. Bom dia, Lili, tudo bem? Bem-vinda de volta. Olha, meus amigos, bom dia pra vocês, Abel, Breiler, Eugênio, Mari, fãs de esportes, que saudade que eu tava disso aqui, viu? Vou dizer pra vocês, foram mais de 6 meses aí, mas cuidando da família, cuidando da Liz, do Mateu, agora tô pronta pra voltar ao trabalho, né? Quem diria, eu voltaria num dia complicado pro Timão, né? Tô aqui em frente ao CT Joaquim Grava, depois dessa eliminação amarga, né? Novamente, Corinthians cai na pré-Libertadores, então tô conversando com alguns contatos, tentando entender como é que tá o clima aqui dentro, tá? Só para passar aí pro fã de esporte, os jogadores se reapresentam hoje aqui para aquele regenerativo, aquela recuperação muscular. A gente sabe que a situação do Garro não está boa, né? Então, ele jogou ontem, ele vai precisar de um tratamento, se quiser e se puder jogar a final contra o Palmeiras, né? O Paulistão. E também tem que ver a situação do Yuri Alberto, por conta do trauma no tornozelo. Ele jogou ontem, mas também vai passar aí por exames médicos para saber como ele está e se estará 100% também para a final no Paulistão. Mas antes, vamos falar aí dessa eliminação amarga, que traz impactos não só esportivos, né, dentro de campo, mas também financeiros. Por quê? O planejamento do Corinthians para esse ano era chegar nas oitavas de final da Libertadores e aí faturar na casa de uns 35, 36 milhões de reais até as oitavas, tá? Isso eu tô falando do planejamento financeiro. Não deu certo com essa eliminação na fase 3 aí da pré-Libertadores. O Corinthians reembolsa aí cerca de 6 milhões de reais apenas. Ah, mas o Corinthians vai para a Sul-Americana, né? Não vai ficar de fora de um torneio assim. Tudo bem, vai para a Sul-Americana, mas aí se chegar nas oitavas da Sul-Americana, vai por volta de uns 8 milhões de reais, vai garantir. Olha a diferença, tá? Se fosse nas oitavas da Libertadores, cerca de 35, 36. Se chegar até as oitavas da Sul-Americana, cerca de 8 a 9 milhões de reais. É pouco, porque a gente sabe que na questão de finanças o Corinthians precisa muito. Eu cheguei mais cedo aqui no CT, conversei com pessoas aí, eu já trabalho há algum tempinho cobrindo o Corinthians, então mesmo distante mantenho os meus contatos. Perguntei sobre o clima. Claro que há um clima de chateação, eles acreditavam muito aí em uma classificação, mesmo tendo falhado demais no jogo de ida, né? O Corinthians falhou muito no jogo de ida, traz um 3-0 para tentar recuperar em casa, mas havia uma certa confiança. Não aconteceu. Agora, o que aconteceu pós-jogo, lá no vestiário? Os jogadores se reuniram, claro, estava um clima muito ruim. O presidente Augusto Melo entrou no vestiário e pediu a palavra, né? Geralmente ali no final do jogo eles conversam, os treinadores também conversam com os jogadores, mas aí o presidente Augusto Melo pediu a palavra, falou que acredita muito nos jogadores, que eles precisam se manter de cabeça erguida para domingo, né, que é a primeira final contra o Palmeiras, acreditar que o Corinthians pode ganhar o Campeonato Paulista e que pode ser uma grande temporada, mesmo com essa queda precoce aí na pré-Libertadores, né? Então, mais ou menos esse o clima, tá? Meio chateação / confiança aí pelo que vem pela frente. Por falar em confiança e pós-jogo de ontem, eu vou chamar duas sonoras aí para o fã de esporte acompanhar. A primeira delas com o técnico Ramon Dias falando aí sobre a sequência pesada de jogos, né? O desgaste muscular, que é bem difícil esse calendário para cada jogador. E depois o goleiro Hugo Souza, dando um cutucão, entre aspas, no técnico Abel Ferreira, que falou sobre a importância de ganhar o Paulista, que seria mais importante aí para o Corinthians e Santos, né? Que estão
há algum tempo sem levantar nenhuma taça. No caso do Corinthians, há 6 anos o Corinthians não é campeão. Vamos acompanhar as duas entrevistas. Bueno, los jugadores son seres humanos y el desgaste es enorme. Y estar en un equipo grande, como Corinthians, siempre la exigencia es más grande. No estoy cuestionando nada, no estoy diciendo nada, pero es increíble la cantidad de partidos que se juega. Pero bueno, eso es parte del calendario, hay que respetarlo. Pergunta a ele se ele não quer ganhar também. Então acho que não é jogar pressão pro lado de cá. Quer tirar um pouco da pressão dele, essa é a verdade. Mas são duas equipes que vão entrar para vencer, duas equipes que vão entrar para ser campeão. Para a gente é importante demais esse título, porque a gente quer fazer o Corinthians voltar a ser campeão. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade. A gente vai lutar muito para que a gente possa vencer esse título paulista. Por isso que o Corinthians começa a preparação para essa grande final, né? O Hugo Souza falou sobre pressão. Ontem no pós-jogo, boa parte da torcida ali aplaudiu o esforço, né? Mas muitos torcedores, é claro, a maioria, todos ficaram chateados, né? Houve aplausos? Sim, mas também aquele domingo é obrigação, aquele grito ao final da partida, lembrando que o primeiro jogo é no Allianz Parque, é fora de casa, depois tem data FIFA, aí a volta é na Neoquímica Arena. Por isso o técnico Ramon Dias vai usar aí esses dias, né? Tem 3 dias pelo menos aí para conseguir treinar a equipe, preparar para esse grande duelo. Lembrando que essa eliminação realmente impactou demais esportivamente e financeiramente o Corinthians. A gente segue acompanhando daqui. Qualquer coisa eu falo com vocês e chamo também, porque eu também estou acompanhando a situação do treinador, tá? Se há alguma chance de sair ou não, mas por enquanto o que eu consegui apurar segue tudo normal, tá todo mundo com a cabeça na final contra o Palmeiras, meus amigos. Muito obrigado, Lili Nascimento. Bom trabalho por aí. Bom dia para você, amiga. Valeu. Tchau, tchau. Beijo. Aí a Lili trazendo as informações do Corinthians. A gente tem o quê, amigos? É uma tela, né? Então vamos lá com a tela para falar dessas eliminações traumáticas para o torcedor corintiano. Sequência de tchau, presenças do Corinthians nas fases prévias de Conmebol Libertadores. Aí tem aquela que foi, sem dúvida, a mais traumática, né? Porque foi pro Tolima em 2011. E aí o Tolima, até então, era um time praticamente desconhecido. O Corinthians tinha Ronaldo Fenômeno e companhia. Era o início também dessa fase que a gente costuma chamar de pré-Libertadores, essas primeiras fases. E é bom lembrar que naquela época não eram 2 mata-matas, era um mata-mata só, né? E o Corinthians saiu ali, foi realmente muito doloroso e de muita alegria para os adversários. Os rivais fizeram a festa, era uma tiração de sarro. 2015, contra o Once Caldas, o Corinthians passou, chegou à fase de grupos. Aí não teve frustração, pelo menos nesse ponto, né? Em 2020 foi outra pesada, quando foi eliminado para o Guarani do Paraguai. Ele já tinha sido eliminado para o Guarani do Paraguai em 2015. Em 2015, mas aí foi nas oitavas de final. Não é? Que foi aquela também fatídica que o dirigente do Corinthians falou: vamos ter tivemos um presente de Deus, que é enfrentar o Guarani do Paraguai. E aí marcou também. E em 2025 agora, né? Já com 2 mata-matas, ele passa no primeiro jogando mal, mas passa por um time muito inferior, de tradição, de camisa, de qualidade, de investimento, com muita dificuldade para eliminar o CV. E agora contra o Barcelona, que é o que a gente viu. Só para pontuar, Abel. Diga, amigo. O Guarani do Paraguai está classificado para a Copa Sul-Americana. Hoje dirigido pelo Chiqui Arce, grande Arce, que tem identidade com o Palmeiras. Né? Com o Grêmio. E tem de volta no seu elenco hoje, depois de uma passagem pelo Cerro Porteño, o Fernando Fernandes, que foi o algoz do Corinthians nessas 2 eliminações aí. Fernando Fernandes está de volta. Trazer mais dor de cabeça para o torcedor corintiano? Ele pode encontrar o Corinthians, dependendo do sorteio de segunda-feira, pode cair no mesmo grupo do Corinthians. O Guarani do Paraguai. Então a gente tem aqui as piores eliminações do Corinthians. Para vocês, Mari Pereira, Breler Pires e Eugênio Leal, elencarem quais foram as piores. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Tá tudo certo aqui, são 7. Então, tem essa aqui do Tolima em 2011, como eu estava lembrando, que marcou demais negativamente, né, para o Corinthians. Tem, em 2006, uma para o River Plate nas oitavas. Essa foi aquela do Pacaembu, que o jogo não terminou. Do quebra-quebra. A torcida começou a invadir o campo do Pacaembu. Eu estava, inclusive, nessa noite no Pacaembu. Confesso que fiquei com muito medo, porque os torcedores, muitos invadiram o campo. O Corinthians perdia, não me lembro se estava 3-1. Estava 3-1 e com tanta invasão, com tantos torcedores no campo, o árbitro decidiu acabar o jogo. Os jogadores começaram a correr, a descer as escadarias para os vestiários. E só não foi maior a invasão porque a polícia militar naquele dia trabalhou muito bem e segurou os torcedores que estavam querendo derrubar o alambrado. E eram muitos. Não sei se milhares, talvez. Bom, essa do River Plate. Era o Corinthians ainda com Carlitos Tevez e companhia. 2015, Guarani do Paraguai nas oitavas, é a fatídica lá do Presente de Deus. 2018, Colo-Colo nas oitavas. 2020, Guarani do Paraguai na segunda fase, aqui também nessa pré, que a gente costuma chamar de pré. Em 2023, na fase de grupos, que tinha Argentinos Júnior, Liverpool e Del Valle, 2 anos atrás. E agora essa para... eu ia falar Independiente Del Valle. Não, para o Barcelona de Guayaquil, que foi a de ontem. 3-0 também, que foi brincadeira aquele primeiro jogo, hein? Podia ter sido 4-5, não jogou nada. Mari Pereira, dessa vez, primeiro as damas. Muito obrigada. Que presentão. Só de vez em quando. Que presente de Deus. Que presentão de Deus que eu te dei, hein, Mari? Que bênção. A 7ª. Olha, Abel, bom, nós falamos do Tolima, da situação péssima, de como as coisas aconteceram, foi de fato muito vergonhoso, a do Guarani do Paraguai também, mas eu... Não a primeira, a 7ª, tá? Tá, de baixo pra cima? É. Então tá bom. Ixi, então... Eu vi que você estava caminhando para outro lado. Eu tava no meu top 1 ali. Quer pensar enquanto isso? Quero. Enquanto isso eu dou a vez pro Breler. Porque eu fiz de cima para baixo. Vai, Breler, a 7ª. Então, Abel, meu critério é muito simples. Quanto antes um clube é eliminado, mais impactado é uma competição como a Libertadores. Então, para mim, as prés estarão no topo desse ranking. E por isso eu deixo o Colo-Colo. Eu também, 2018. Então a Mari já votou também Colo-Colo, porque foi nas oitavas. E Eugênio? Já está Colo-Colo, mas queremos ouvi-lo, Eugênio. Vou acompanhar os companheiros, mas pontuando que é, assim, uma avaliação muito complicada de se fazer, né? Sinceramente, toda eliminação é ruim. Uma é pior que a outra. Tem umas que são mais impactantes, Eugênio. É isso que a gente está dizendo aqui. Eu acho que... Então esse aqui. Tá bom. 2006, River Plate. Eu e quem que votamos? Breler. Eu e Breler, né? Então eu desempatei com esse voto. Eu concordo, repito, eu estava no jogo, foi deprimente a atuação da torcida invadindo o campo. Ainda assim, eu penso como o Breler. Você ser eliminado... Esportivamente é mais pensando no todo, concordo. no todo, de você ser eliminado por River Plate, eu não consigo comparar com você ser eliminado por Tolima e Guarani do Paraguai, pela grandeza do River Plate. Agora, a situação que aconteceu na época realmente foi muito feio e a torcida ficou muito brava. Mas eu achei um exagero do torcedor. Aliás, invadir o campo daquele jeito é um exagero sempre. Não, é uma... Mas enfim, esse foi meu voto. Uma marca negativa que não se apaga da história do clube. Não, e aí eu concordo com a Mari, 2015, mas esse Corinthians era muito superior ao Guarani. Muito. Um time que foi... Pra mim, essa é das piores, se não a pior. Não, um time que foi campeão brasileiro, mas eu coloco 2015 justamente pelo fato do Corinthians ter passado da fase de grupos, que era uma obrigação, e caído nas oitavas. Eugênio? Então, para mim, eu mantenho a desse ano, 2025. Coloquei, foi voto vencido no anterior, não tem por que mudar, né? Eu acho que ela é menos pior do que as outras citadas. Um voto para 2015 e um para 2025, Mari? Olhando agora situação do Corinthians como clube, elenco, grandeza, enfim, eu vou com o Eugênio. Eu acho que o Barcelona ainda mais time do que os outros adversários. Vou com o Eugênio. Seu voto é 2025. 2025. Essa de 2015 também, poucos se no falava do Guarani do Paraguai. Não chegava a ser um desconhecido total como o Tolima, mas também um time que dava ali... muita diferença. Primeiros passos, enfim.
A frase do diretor... O Guarani foi até a semifinal da Libertadores e tal. A frase do diretor potencializou, não foi? Muito. Sim. Não, e o Corinthians era mais time. Ali foi, sabe, bobeira mesmo. Foi bobeira do time, porque tinha condições. Era aquela equipe do Tite, que ganhou o Brasileiro, assim, jogando um bom futebol, sabe? Que deixou uma belíssima impressão e perdeu uma classificação ali que era dela. Era dela. Para mim foi vou colocar ele no nível parecido com o Tolima. Não decidi ainda qual delas é pior. Embora repita, esse tipo de comparação é muito difícil, muito complicado. Mas é Libertadores. Você mesmo explicou por que se chama Libertadores. Não tem moleza. É difícil a decisão aqui também. Terceiro lugar eu já sei qual vai ser, mas vamos ver se eu estou certo. Eugênio. Você já sabe qual vai ser? Vocês três vão votar no mesmo. 2020 foi... O problema de 2020, para mim, é que é uma repetição do adversário, né? Então, assim... Tem aumenta que cerca. De novo, Guarani. Aumenta a responsabilidade. 2020 aumentou a responsabilidade do Corinthians. Mas eu coloco 2020. Breler. 2015. Eu já errei, achei que os três iam votar no mesmo. Aí eu mantenho o critério. Para mim, ser eliminado antes da fase de grupos, para time brasileiro, é praticamente, ainda mais no contexto que a gente vive, Para você, 2020 para você é pior que 2015. Então temos um voto para cada um. Mário? Mário está em dúvida. 2020. 2020. Então, para você, 2015 foi pior. Eu acho que o adversário repetido aumentou a responsabilidade e o Corinthians nem na pré passou. Breler, segundo lugar. 2015. Eugênio. Também. Mário. Também. Lembrando, né, Abel, sempre é importante pontuar a importância que teve o que aconteceu com o Corinthians após a eliminação para o Tolima. Claro, muito importante. Ali foi um ponto de virada. Desceu e subiu. Na história do clube. Exatamente. Né? Alguns jogadores saíram ali, no caso Ronaldo, Roberto Carlos, mas foi um momento importante de reflexão, de inflexão, a manutenção do Tite depois disso e tal, e dali surge o Corinthians campeão de 2012. Exatamente. Mas o impacto é inesquecível, né? Era o Corinthians do Ronaldo. É claro que se chegassem para o torcedor nessa época e falasse, o Corinthians vai ser eliminado da pré para o Tolima, com Ronaldo e companhia, mas em 2012, no ano seguinte, tudo vai dar certo, pode ser? Aí o torcedor falaria, pode ser, claro. Mas isso não acontece, então... No momento foi muito pesado. Muito impactante. Muito pesado. Muito. Até porque você não tinha quase time brasileiro... nem jogando muito, né, era uma coisa mais de você classificar direto e tal. Acho que foi o primeiro grande impacto de pré-Libertadores para os times brasileiros. Puxou a fila da vergonha ali. Então temos aqui, depois dos votos, as piores eliminações do Corinthians, começando com Tolima, que foi a mais traumática, e na nossa votação também foi a pior. Guarani do Paraguai nas oitavas, Guarani do Paraguai na segunda fase, nessa pré-Libertadores também. Depois o Barcelona, que é essa de ontem. River Plate em 2006, é a da invasão. 2 anos atrás, quando o Corinthians é eliminado na fase de grupos, e 2018 nas oitavas. E aí muito corintiano, eu sei que... mas não é só o Corinthians que teve eliminações. O São Paulo já teve, o Santos já teve, o Palmeiras já teve. Vocês têm total razão, é verdade. Mas a minha visão, eu não sei se vocês concordam, o Corinthians com o tamanho que tem, com a camisa, a tradição, a história, os títulos brasileiros de Copa do Brasil, de Paulistão, grandes times, grandes jogadores que tem, e próprios corintianos, já ouvi vários falando isso, não sei o que acontece com a gente em Libertadores. Poderia ter mais, não só grandes participações, mas finais até. Né? Tem um... rapaziada, pior que é verdade. Eu não sei o que acontece com o Corinthians na Libertadores, não, mano. Parece que é uma maldição. Parece que é uma maldição que o Corinthians não consegue ganhar a Libertadores. Ganhou uma vez, foi pro Mundial, ganhou o Mundial em cima do Chelsea. Palmeiras ganhou o Libertadores, foi pro Mundial, vergonha. Flamengo, Mundial 2 vezes, nada. Mas os caras ganham a Libertadores, pô. E nós não conseguimos ganhar a Libertadores. Que maldição é essa? Meu Deus do céu. Agora é o quê? Virar a chave. Vira a chave para domingo. Ganhar o Paulista.
sair da fila, desencantar. Quando desencantar no Paulista, as coisas começam a dar certo. E aí a gente ganha o Brasileirão e essa Sul-Americana aí. Querendo ou não, Sul-Americana é um título e já dá vaga direto para Libertadores. Se o Ramon Dias não tivesse pipocado em cima do Racing, talvez a gente tinha ganhado a Sul-Americana em cima do Cruzeiro e não teria passado esse vexame ontem. Mas aí é águas passadas. Fazer mais o que? Chorar? O lugar de chorar é lá em cima, no pé do caboclo. Fortalece com like aí, fiel. Tamo junto e vai, Corinthians.